Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. A madrugada chegava fria sobre Balneário Camboriú. O som do mar batendo nas pedras era o único ruído que deveria existir naquela mansão de vidro e mármore, erguida como um monumento à beira da praia. Mas há meses, outro som rasgava o silêncio das noites naquela casa. Um grito agudo, desesperado, que começava sempre no mesmo horário, 3 da manhã, pontualmente, como se um relógio invisível despertasse algo profundo dentro daquela criança de 7 anos. Roberto. Almeida subia as escadas correndo pela 1000ª vez naquele ano. Os passos pesados ecoavam no piso de mármore importado, o coração acelerado, as mãos tremendo. Ele já sabia o que encontraria ao abrir a porta do quarto rosa. A mesma cena que se repetia todas as noites desde que o mundo dele desabou. Isabela estaria sentada na cama, os olhos arregalados fixos em algum ponto que ele não conseguia enxergar. O corpo pequeno tremendo, suor escorrendo pela testa, as mãos agarradas ao lençol como se estivesse sendo puxada para longe. E aquele choro. Aquele choro que não era birra de criança. Era lamento. Era dor. Era busca. Ao entrar, encontrou exatamente isso. A menina chorava compulsivamente, o corpo sacudindo em espasmos. Roberto se aproximou devagar, tentando não assustá-la ainda mais. Ajoelhou-se ao lado da cama e estendeu as mãos, mas Isabela recuou como sempre fazia. Não o reconhecia nesses momentos. Ou talvez reconhecesse, mas não era ele quem ela procurava. Os gritos continuaram, agudos, dilacerantes. Roberto sentiu as próprias lágrimas escorrerem. Mais uma noite. Mais uma batalha perdida. Ele tentou abraçá-la, mas a menina se debateu com uma força surpreendente para alguém tão pequena. Gritou ainda mais alto. Roberto recuou, impotente. Sentou no chão e apenas observou a filha se contorcer naquela angústia que nenhum médico conseguia explicar. 15 minutos depois, como sempre acontecia, Isabela parou de repente. O choro cessou. O corpo relaxou. Ela se deitou novamente e fechou os olhos exausta. Roberto ficou ali, sentado no chão frio, observando a respiração da filha se acalmar. Quando teve certeza de que ela havia adormecido, levantou-se com dificuldade. As costas doíam, a cabeça latejava. Ele mal conseguia lembrar a última vez que havia dormido uma noite inteira. Desceu as escadas como um fantasma. Passou pela sala imensa, vazia de vida, apesar de toda a mobília cara. Chegou ao escritório e se jogou na poltrona de couro, acendeu o abajur e pegou o celular. 17 chamadas perdidas, 8 mensagens do escritório, 3 reuniões que ele havia perdido naquela semana. O império que construiu ao longo de 20 anos desmoronava aos poucos enquanto ele tentava salvar a filha de um tormento invisível. Construtora Almeida, o nome que já ergueu metade dos prédios de luxo de Balneário Camboriú. O sobrenome que pesava como uma âncora nos ombros dele. Roberto olhou para a estante vazia. Antes ali havia fotos, sorrisos, memórias. Agora só restavam marcas na madeira onde os porta-retratos ficavam. Ele mesmo havia retirado tudo. Cada fotografia, cada lembrança. Achava que assim seria mais fácil. Que apagar o passado ajudaria a seguir em frente. Que protegeria Isabela da dor. Mas estava errado. Profundamente errado. E a cada noite que passava, essa certeza se tornava mais clara. O telefone vibrou novamente. Dessa vez, ele atendeu. Era Marcelo, o sócio, a voz carregada de preocupação disfarçada de irritação. A obra do residencial na Barra Sul estava atrasada. Os investidores ameaçavam retirar o capital. Roberto precisava comparecer à reunião na manhã seguinte, sem falta. Roberto prometeu que estaria lá. Desligou sabendo que provavelmente faltaria de novo. Como poderia sair de casa sabendo que Isabela acordaria gritando e não haveria ninguém para tentar acalmá-la? A última babá havia pedido demissão na semana anterior. Durou apenas 5 dias. Antes dela, outras 14.
todas com a mesma história. Não suportavam a pressão. Algumas confessavam sentir medo. Medo da casa, medo dos gritos, medo do que não conseguiam entender. As mais experientes recusavam o trabalho antes mesmo de conhecer Isabela. A reputação da casa já havia se espalhado entre as agências. Ninguém queria trabalhar ali. Roberto estava sozinho, completamente sozinho. Ele pensou em ligar para a mãe, Dona Lourdes, que morava em Florianópolis, mas sabia que ela diria as mesmas coisas de sempre, que ele precisava deixar o passado para trás, que aquilo não era saudável, que Isabela precisava de rotina, não de culpa. A verdade é que ninguém entendia, ninguém via o que ele via todas as noites, aquele sofrimento inexplicável, aquela busca desesperada por algo que havia sido arrancado dela. O amanhecer chegou devagar. Roberto não havia dormido. Subiu novamente ao quarto de Isabela e encontrou a menina ainda adormecida, o rosto tranquilo como se nada tivesse acontecido. Ele se perguntava se ela se lembrava dos episódios noturnos. Os médicos diziam que provavelmente não, que era algum tipo de manifestação inconsciente. Mas Roberto duvidava. Havia algo nos olhos da filha durante o dia, uma tristeza profunda, uma ausência, como se parte dela estivesse sempre procurando alguém. Tomou banho e vestiu o terno. Decidiu que iria à reunião. Precisava salvar pelo menos uma parte da vida que ainda restava. Pediu à vizinha, Dona Cecília, que ficasse de olho em Isabela por algumas horas. A mulher aceitou com relutância. Todos na vizinhança já sabiam dos gritos noturnos. Alguns haviam reclamado, com a administração do condomínio. Roberto sabia que estava perdendo o controle de tudo. A reunião foi um desastre. Roberto mal conseguiu se concentrar. Marcelo apresentou números que ele não acompanhou. Os investidores fizeram perguntas que ele não soube responder. No final, apenas concordou com o que foi decidido e saiu antes que percebessem o quanto ele estava ausente. No caminho de volta para casa, parou em uma cafeteria na Avenida Atlântica. Pediu um café forte e se sentou perto da janela, observando o movimento da praia. Famílias felizes, crianças brincando, casais de mãos dadas, tudo que ele havia perdido. Foi quando o telefone tocou. Número desconhecido. Ele quase não atendeu, mas algo o fez aceitar a chamada. Do outro lado, uma voz feminina, educada, mas direta. Era Sônia, de uma pequena agência de cuidadores que ele havia contatado semanas atrás. Ela dizia que talvez tivesse encontrado alguém. Não era uma babá experiente, não tinha formação específica para crianças especiais, mas era dedicada, responsável e precisava muito do trabalho. Roberto hesitou. Mais uma que não duraria uma semana. Mas o desespero falou mais alto. Pediu que ela enviasse alguém para uma entrevista naquela mesma tarde. Ao voltar para casa, encontrou Isabela sentada no sofá da sala, assistindo desenhos sem prestar atenção na televisão. Dona Cecília estava na cozinha preparando o almoço. Tudo parecia normal, mas Roberto sabia que a noite seria diferente. A noite sempre era. Agradeceu à vizinha e ficou sozinho com a filha. Isabela olhou para ele com aqueles olhos castanhos enormes, tão parecidos com os da mãe. Roberto sentiu o peito apertar. Aproximou-se e sentou ao lado dela. A menina não reagiu. Apenas continuou olhando para a televisão com aquele olhar distante. Às 4 da tarde, a campainha tocou. Roberto foi atender. Do outro lado do portão, eletrônico, uma mulher magra de aparência simples, carregava uma bolsa velha nas mãos, cabelos presos em um rabo de cavalo, roupa limpa, mas desgastada, olhos cansados, mas determinados. Era Marina Santos, 32 anos, mãe solteira, moradora de um bairro simples em Itajaí. Até então trabalhava em 3 empregos diferentes para sustentar o filho de 6 anos. Faxineira de manhã, atendente de lanchonete à tarde, passadeira à noite. A proposta de trabalho como babá significava estabilidade, significava poder dormir, significava ter tempo para Lucas, seu menino. Roberto a recebeu com desconfiança, conduziu-a até a sala e começou a explicar a situação. Falou sobre Isabela, sobre a síndrome de Down, sobre os gritos noturnos, sobre as babás que haviam desistido.
Marina escutou tudo em silêncio, sem interromper. Quando Roberto terminou, ela fez apenas uma pergunta. Posso conhecer a menina? Ele assentiu e chamou Isabela. A criança entrou na sala devagar, curiosa. Marina se abaixou para ficar na altura dela e sorriu. Não tentou tocar. Não fez perguntas invasivas. Apenas disse oi com voz suave. Isabela olhou para ela por um longo momento. Algo diferente aconteceu. A menina não recuou, não desviou o olhar. Ficou ali, observando aquela mulher desconhecida com uma curiosidade genuína. Roberto percebeu. Pela primeira vez em meses, Isabela demonstrou interesse em alguém. Marina se levantou e voltou a olhar para ele. Aceito o trabalho. Quando posso começar? Roberto ficou surpreso com a rapidez da decisão. Ela nem havia perguntado sobre salário, sobre folgas, sobre as condições. Apenas aceitou. Ele disse que ela poderia começar naquela mesma noite. Marina concordou. Pediu apenas algumas horas para buscar o filho na escola e explicar para a vizinha que cuidava dele que agora ela teria um emprego fixo. Enquanto Marina saía, Roberto observou Isabela. A menina continuava na sala, mas agora olhava para a porta por onde a mulher havia ido embora. Havia algo diferente naquele olhar. Não era a ausência de sempre, era expectativa, como se algo dentro dela tivesse despertado. Marina voltou no início da noite. Trazia uma pequena mala com roupas e pertences pessoais. Roberto mostrou o quarto que seria dela, um cômodo simples, mas confortável no andar de baixo. Explicou a rotina. Isabela jantava às 7, tomava banho às 8, ia para a cama às 9, e às 3 da manhã começavam os gritos. Marina absorveu cada informação com atenção. Fez perguntas práticas sobre alimentação, medicamentos, preferências da menina. Roberto respondeu tudo, mas percebeu que Marina estava realmente interessada. Não era apenas um trabalho para ela, havia algo mais. À noite, durante o jantar, Marina sentou-se à mesa com Roberto e Isabela. A menina comeu devagar, observando a nova cuidadora com aquele olhar fixo. Marina não se incomodou. Conversou naturalmente. Contou sobre Lucas, sobre como ele gostava de brincar no parquinho. Isabela não respondeu, mas parecia estar ouvindo. Roberto observava tudo com uma mistura de esperança e ceticismo. Quantas vezes já havia visto esse começo? Quantas vezes já havia acreditado que alguém conseguiria ajudar? Após o jantar, Marina acompanhou Isabela até o banheiro para o banho. Roberto ficou na sala, tenso, esperando gritos ou resistência. Mas não houve nada, apenas o som da água correndo. 15 minutos depois, Marina desceu com Isabela já de pijama. A menina estava tranquila. Roberto ficou impressionado. Geralmente o banho era um momento difícil, mais uma batalha diária. Mas naquela noite, tudo havia sido diferente. Às 9 em ponto, Marina levou Isabela para o quarto. Roberto subiu atrás, curioso. Observou da porta enquanto Marina arrumava a cama, ajeitava o travesseiro, cobria a menina com cuidado. Ela não apressou nada. Não forçou a criança a deitar. Apenas criou um ambiente tranquilo. Isabela se deitou sozinha. Marina sentou-se na beirada da cama e começou a cantar baixinho. Uma canção simples, antiga, que Roberto reconheceu da própria infância. Isabela fechou os olhos. Em poucos minutos estava adormecida. Roberto desceu as escadas incrédulo. Seria possível. Seria aquela a noite em que finalmente tudo mudaria. Sentou-se no sofá da sala e esperou. Marina desceu também e sentou-se em uma poltrona distante. Você não precisa ficar acordada, Roberto disse. Pode descansar. Ela sorriu. Vou esperar um pouco, só para ter certeza de que está tudo bem. As horas passaram. 10 da noite. 11. Meia-noite. 1 da manhã. 2. Roberto lutava contra o sono. Marina permanecia acordada, tranquila, como se estivesse vigiando algo precioso. E então, pontualmente às 3 da manhã, o grito ecoou pela casa. Isabela. Roberto se levantou de um pulo, o coração disparado. Mas antes que pudesse subir, Marina já estava de pé. Deixe eu ir primeiro, ela pediu com firmeza. Roberto hesitou, mas algo na voz dela o fez confiar.
Assentiu. Marina subiu as escadas com calma. Roberto ficou embaixo ouvindo. Os gritos continuavam, agudos, desesperados. Ele esperava ouvir tentativas de consolo, vozes tentando acalmar, talvez até música. Mas não houve nada disso, apenas silêncio. Os gritos de Isabela continuaram por mais alguns minutos, mas começaram a diminuir. Roberto subiu devagar, incapaz de resistir à curiosidade. Ao chegar à porta do quarto, viu algo que nunca havia visto antes. Marina estava sentada no chão de costas para a cama, apenas observando a janela. Não tocava em Isabela, não falava com ela, apenas permanecia ali, em silêncio. Isabela, ainda na cama, havia parado de gritar. Estava sentada, ofegante, com os olhos fixos em Marina. Ou melhor, fixos em algo atrás de Marina. A menina levantou o braço devagar e apontou para a janela com insistência. O gesto era pequeno, mas carregado de significado. Marina virou-se para a janela e depois olhou de volta para Isabela. A menina apontou novamente, mais firme dessa vez. Marina se levantou com calma e caminhou até a janela. As cortinas estavam fechadas como sempre. Roberto nunca as abria. Não suportava ver o céu à noite. Marina olhou para Isabela como se pedisse permissão. A menina assentiu levemente. Então Marina puxou as cortinas de lado. A luz da lua entrou no quarto, prateada e suave. Era lua crescente, brilhante contra o céu, limpo. Isabela desceu da cama imediatamente. Correu até a janela e pressionou as mãozinhas contra o vidro. Olhou para cima, os olhos arregalados, mas dessa vez não de medo. De reconhecimento, de busca, de saudade. Roberto ficou paralisado na porta. O que estava acontecendo? Por que Isabela reagia assim à lua? Marina permaneceu ao lado da menina, em silêncio, apenas observando. Isabela começou a murmurar algo ininteligível, a voz baixa, quase um sussurro. Não eram palavras claras, mas havia intenção. Havia comunicação. Roberto sentiu as pernas fraquejarem. Havia algo ali que ele não conseguia entender, algo que Marina havia percebido e ele não. Depois de longos minutos, Isabela se afastou da janela, voltou para a cama sozinha e se deitou. Marina cobriu-a novamente com cuidado. A menina fechou os olhos e adormeceu quase instantaneamente, sem gritos, sem desespero, apenas paz. Marina saiu do quarto e encontrou Roberto ainda parado no corredor, o rosto pálido. Ele queria fazer perguntas, queria entender, mas as palavras não saíam. Marina apenas disse com voz suave: "Ela vai dormir agora. Podemos conversar amanhã." Roberto desceu as escadas como um autômato. Sentou-se novamente no sofá e ficou ali, perdido em pensamentos. O que havia acontecido? Como? Marina sabia o que fazer? E por que a lua havia acalmado Isabela? As respostas não vinham. Apenas uma certeza se formava lentamente dentro dele. Aquela mulher era diferente. Ela havia visto algo que todos os outros, incluindo ele, não conseguiram enxergar. E talvez, apenas talvez, ela pudesse salvar sua filha do tormento que consumia suas noites. A madrugada seguiu em silêncio. Pela primeira vez em meses, não houve mais gritos. Isabela dormiu tranquila até o amanhecer. Quando Roberto subiu para verificar, encontrou a filha ainda adormecida, o rosto sereno, respirando calmamente. Ele sentou-se na beirada da cama e observou. Aquela paz que parecia impossível. Lágrimas escorreram por seu rosto, de alívio, de esperança, de medo de que aquilo fosse apenas uma ilusão passageira. Marina entrou no quarto silenciosamente, trazendo uma bandeja com café da manhã para Isabela. Roberto olhou para ela, os olhos ainda úmidos. "Como você soube?" A pergunta saiu quase como um sussurro. Marina colocou a bandeja na mesinha e sentou-se na poltrona ao lado da cama. "Eu não sabia. Apenas observei. As crianças sempre nos dizem o que precisam. Só temos que parar de tentar adivinhar e começar a escutar de verdade." Roberto sentiu o peso daquelas palavras. Quantas vezes ele havia tentado acalmar Isabela sem realmente ver o que ela tentava comunicar? Quantas noites perdidas,
porque ele estava tão preso na própria dor que não conseguiu enxergar a dela. A culpa tomou conta dele. Marina percebeu e colocou a mão gentilmente sobre o ombro dele. Não se culpe. Às vezes precisamos de alguém de fora para ver o que está bem na nossa frente. Agora você sabe. E vamos ajudá-la juntos. Isabela acordou naquele momento. Abriu os olhos devagar e olhou para Marina. E pela primeira vez em meses, esboçou algo parecido com um sorriso. Pequeno, tímido, mas real. Roberto sentiu o coração apertar. Sua filha estava voltando, aos poucos. E tudo graças àquela mulher que havia chegado apenas um dia antes. Enquanto Marina ajudava Isabela a tomar café, Roberto desceu para o escritório. Sentou-se na cadeira e olhou para o celular. Dezenas de mensagens sobre trabalho, reuniões, cobranças. Mas pela primeira vez em muito tempo, nada daquilo parecia importante. O que importava estava lá em cima. Sua filha, sua razão de viver, e a possibilidade real de que ela poderia se curar, de que ambos poderiam se curar. Mas Roberto ainda não sabia que a cura viria acompanhada de dor, que Marina estava prestes a descobrir segredos que ele havia enterrado profundamente, que a lua que trouxe paz a Isabela era apenas o começo de uma jornada que reabriria feridas que ele tentou desesperadamente fechar, e que no final ele teria que fazer uma escolha, entre continuar fugindo do passado ou enfrentá-lo de uma vez por todas. Pelo bem da filha, pelo bem dele mesmo, e talvez pelo bem daquela mulher que chegou como uma funcionária e estava se tornando algo muito mais importante do que ele poderia imaginar. Os dias seguintes trouxeram uma transformação sutil, mas profunda, para aquela casa à beira-mar. Marina acordava cedo, preparava o café da manhã e cuidava de Isabela com uma dedicação que ia além do dever profissional. Roberto observava tudo de longe, ainda incrédulo com a mudança. As noites, antes marcadas por gritos dilacerantes, agora seguiam um padrão diferente. Isabela ainda acordava às 3 da manhã, mas não gritava mais. Apenas levantava da cama e caminhava até a janela, onde ficava observando o céu por longos minutos. Marina sempre estava lá, sentada em silêncio, respeitando aquele momento. E depois de alguns minutos, contemplando a lua, Isabela voltava para a cama e dormia tranquila até o amanhecer. Roberto ainda não entendia completamente o que estava acontecendo, mas não se atrevia a questionar. Pela primeira vez em meses, ele conseguia dormir algumas horas seguidas. Seu rosto, antes marcado pela exaustão, começava a recuperar um pouco da cor. No escritório, finalmente conseguia se concentrar nas reuniões. Marcelo, o sócio, comentou que ele parecia outro homem, e Roberto sabia que era verdade, mas junto com o alívio vinha uma inquietação crescente. O que Marina havia descoberto que ele não conseguiu ver? Por que a lua acalmava tanto Isabela? Uma tarde, enquanto Isabela dormia a sesta, Roberto encontrou Marina na sala dobrando roupas limpas. Sentou-se no sofá ao lado dela e ficou em silêncio por um momento, como se procurasse as palavras certas. Marina continuou seu trabalho, aguardando. "Eu preciso entender", Roberto finalmente disse, a voz carregada de emoção. "O que você viu que eu não vi? Por que ela reage assim à lua?" Marina parou de dobrar as roupas e olhou para ele. Seus olhos castanhos tinham uma profundidade que Roberto não havia notado antes. "Posso fazer uma pergunta primeiro?" Roberto assentiu. A mãe de Isabela, ela gostava de observar. "O céu?" A pergunta o atingiu como um soco no estômago. Ele ficou pálido, as mãos tremendo levemente. "Sim", respondeu com dificuldade. Helena era apaixonada por astronomia. Passava horas olhando para as estrelas. Dizia que o universo guardava respostas para tudo. Marina assentiu devagar. E ela fazia isso com Isabela? Roberto fechou os olhos, a memória voltando com força. Todas as noites. Desde que Isabela era bebê, Helena a levava até a varanda e mostrava a lua, as estrelas, contava histórias sobre constelações. Era o ritual delas. O momento especial que só as duas compartilhavam. A voz dele falhou. Eu não suportava ver aquilo depois que Helena se foi. Removi tudo, as fotos, os objetos, as lembranças.
Achei que assim seria mais fácil para Isabela esquecer. Mas crianças não esquecem, Marina disse com gentileza, especialmente quando perdem alguém tão importante. Elas guardam tudo dentro, e quando não conseguem expressar, o corpo fala por elas. Isabela não estava tendo crises à noite. Estava procurando a mãe. No único lugar onde elas costumavam se encontrar, no céu. As palavras de Marina ecoaram na mente de Roberto como uma revelação dolorosa. Como ele não havia percebido. Como foi tão cego. Ele cobriu o rosto com as mãos tentando conter as lágrimas. Eu só queria protegê-la da dor. Eu só queria que ela não sofresse como eu estava sofrendo. Marina colocou a mão sobre o ombro dele. Eu sei, mas às vezes, proteger demais também machuca. Isabela precisava lembrar, precisava sentir, precisava elaborar a perda do jeito dela. Roberto levantou o rosto, os olhos vermelhos. E agora? O que eu faço? Marina respirou fundo. Primeiro, precisamos deixá-la se conectar com essa memória. A lua é o elo dela com a mãe. Não podemos tirar isso. Segundo, ela precisa de mais do que só olhar pela janela. Ela precisa entender que a mãe não desapareceu. Apenas mudou de forma. Está presente de outro jeito. Mas como faço isso? Como explico algo que eu mesmo não consigo aceitar? A voz de Roberto era quase um sussurro desesperado. Marina ficou em silêncio por um momento. Então disse algo que mudaria tudo. Senhor Roberto, posso explorar a casa? Procurar objetos que pertenciam à mãe de Isabela? Talvez encontremos algo que possa ajudar. Roberto hesitou. A ideia de revolver o passado o apavorava. Mas olhou para Marina e viu apenas intenções sinceras. Assentiu devagar. Está tudo no depósito do porão. Eu guardei lá. Não tive coragem de doar ou jogar fora. Naquela mesma tarde, enquanto Isabela brincava no quarto, Marina desceu ao porão. O espaço era amplo, mas escuro e empoeirado. Caixas empilhadas ocupavam quase todo o ambiente. Marina acendeu a luz e começou a procurar. Abriu a primeira caixa e encontrou roupas femininas, delicadas, perfumadas ainda com um cheiro suave de lavanda. Abriu outra e encontrou livros sobre astronomia, cadernos com anotações, desenhos de constelações. Na terceira caixa encontrou o que procurava. Fotografias. Dezenas delas. Marina sentou-se no chão frio do porão e começou a olhar as fotos, uma por uma. Helena era bonita, de sorriso largo e olhos brilhantes. Em todas as imagens ela irradiava vida. Havia fotos dela sozinha, outras com Roberto e muitas com Isabela bebê. Mas o que chamou a atenção de Marina foi um detalhe presente em quase todas as fotografias. Helena usava um pingente, uma lua crescente em prata, delicada e brilhante. Em várias imagens, ela aparecia segurando Isabela no colo, apontando para o céu noturno. Mãe e filha olhando para cima, para as estrelas, para a lua. Marina sentiu o peito apertar. Ali estava a resposta. O ritual. A conexão. O que Isabela buscava desesperadamente todas as noites. Não era apenas a mãe. Era aquele momento, aquele gesto, aquele olhar compartilhado para o infinito. Marina guardou uma das fotos no bolso, aquela em que Helena segurava Isabela apontando para a lua crescente. Fechou as caixas e subiu do porão com o coração acelerado. Sabia o que precisava fazer, mas também sabia que seria arriscado. Durante o jantar, Roberto percebeu que Marina estava diferente, mais pensativa, mais séria. Ele quis perguntar o que havia encontrado no porão, mas teve medo da resposta. Depois que Isabela foi dormir, Marina desceu e encontrou Roberto, na sala. Ele estava tomando um copo de uísque olhando para o vazio. Ela sentou-se em frente a ele. Encontrei as fotos. Roberto apenas assentiu, sem olhar para ela. E encontrei algo mais. O pingente que Helena usava. Você ainda tem? Roberto ficou rígido. Aquele pingente estava guardado no cofre do quarto dele. Era a única lembrança que ele não havia conseguido guardar no porão. Ficava ali, trancado, como se prender o objeto impedisse a dor de escapar. Sim, tenho. Por quê? Marina escolheu as palavras com cuidado.
Acho que Isabela precisa ver, precisa tocar, precisa sentir que a mãe ainda está presente de alguma forma, e esse pingente pode ser a ponte. Roberto levantou-se abruptamente. Não! Isso é loucura. Você vai reabrir uma ferida que está começando a cicatrizar. Marina também se levantou, firme. A ferida nunca cicatrizou, Sr. Roberto. Ela só foi coberta. E está infeccionando por baixo. Isabela não está melhorando de verdade. Ela está apenas encontrando uma forma de lidar com a ausência. Mas ainda não compreendeu a perda. E enquanto não compreender, continuará presa. As palavras de Marina soaram duras, mas verdadeiras. Roberto sabia que ela tinha razão, mas aceitar isso significava enfrentar a própria dor, significava admitir que estava fugindo. E ele não sabia se tinha forças para isso. Voltou a sentar, derrotado. Você não entende. Eu não consigo olhar para aquelas coisas sem desmoronar. Não consigo falar sobre Helena sem sentir que vou enlouquecer. Eu entendo mais do que você imagina, Marina disse com voz suave. Também perdi alguém, o pai de Lucas. Ele partiu quando meu filho tinha apenas 2 anos. Não foi igual ao seu caso, mas a dor de criar uma criança sozinha, de ver ela perguntar pelo pai, de não ter respostas, isso eu conheço bem. E aprendi que fingir que a ausência não existe só piora as coisas. Lucas precisou saber, precisou sentir. E hoje ele lida com isso de forma saudável, porque eu não escondi a verdade dele. Roberto olhou para Marina com um respeito novo. Ela não era apenas uma babá. Era uma mulher que havia lutado suas próprias batalhas, que entendia de perda, que sabia o peso de seguir em frente. Ele respirou fundo. O que você sugere que eu faça? Marina sentou-se novamente. Me dê permissão para usar o pingente. E algumas fotos. Vou introduzir essas lembranças aos poucos para Isabela. Vou ajudá-la a reconstruir a memória da mãe de forma saudável, mas preciso da sua confiança. Roberto ficou em silêncio por longos minutos. Finalmente, assentiu. Faça o que achar melhor. Só não a machuque mais do que ela já foi machucada. Marina sorriu tristemente. Jamais faria isso. Confie em mim. Naquela noite, Roberto subiu ao quarto e abriu o cofre. Lá estava o pingente de prata em forma de lua crescente. Ele o segurou na mão, sentindo o metal frio contra a pele. Fechou os olhos e uma torrente de lembranças invadiu sua mente. Helena usando aquele pingente no dia do casamento. Helena usando quando Isabela nasceu. Helena usando na última vez que se viram, antes de sair de casa e nunca mais voltar. Ele apertou o pingente contra o peito e deixou as lágrimas caírem. Depois de alguns minutos, desceu e entregou o objeto para Marina. Ela o recebeu com reverência, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Os dias seguintes foram de preparação. Marina não introduziu as lembranças de forma abrupta. Começou devagar. Primeiro, durante o ritual noturno na janela, começou a contar histórias sobre as estrelas. Histórias que Helena costumava contar, segundo o que Roberto havia compartilhado. Isabela ouvia atenta, os olhos fixos no céu. Depois Marina começou a mencionar a mãe de forma natural. Sua mãe gostava de olhar para a lua, sabia? Ela achava que a lua guardava segredos lindos. Isabela reagia com pequenos gestos, um aceno de cabeça, um olhar mais profundo. Aos poucos, Marina ia tecendo a memória de Helena de volta na vida da menina. Uma semana depois, durante o ritual noturno, Marina tirou a foto do bolso. Isabela, eu encontrei algo que acho que você vai gostar de ver. A menina olhou para ela curiosa. Marina mostrou a fotografia. Olha quem está aqui. É você e sua mãe olhando para a lua. Isabela pegou a foto com as mãozinhas trêmulas. Olhou para a imagem por um longo tempo. Seus olhos se encheram de lágrimas. Mas dessa vez, não eram lágrimas de desespero. Eram lágrimas de reconhecimento, de saudade, de amor. Ela apontou para Helena na foto e depois para o céu. Marina sentiu o coração apertar. Isso mesmo, minha linda. Sua mãe está no céu agora. Mas ela continua olhando para você. Continua cuidando de você. E todas as vezes que você olhar para a lua, vai poder sentir ela pertinho. Isabela abraçou a foto contra o peito e chorou.
Marina a envolveu em um abraço gentil, deixando a menina desabafar toda a emoção reprimida. Foram longos minutos de choro. Mas era um choro diferente. Era um choro de libertação. Quando Isabela finalmente se acalmou, olhou para Marina e fez algo surpreendente. Sorriu. Um sorriso pequeno, molhado de lágrimas, mas genuíno. Marina sorriu de volta, os próprios olhos úmidos. A partir daquela noite, o ritual mudou. Isabela ainda acordava às 3 da manhã, mas agora levava a foto consigo até a janela. Observava a lua, depois olhava para a foto e sussurrava, palavras que só ela entendia. Marina ficava ali em silêncio, apenas acompanhando. E depois de alguns minutos, Isabela voltava para a cama segurando a foto e adormecia tranquila. Pela primeira vez, ela estava elaborando a perda. Estava encontrando um jeito de manter a mãe viva dentro dela, sem que isso a destruísse. Roberto observava tudo de longe. Via a transformação da filha, via o trabalho cuidadoso de Marina, e sentia uma mistura de gratidão e culpa. Gratidão porque Isabela estava melhorando. Culpa porque ele não havia sido capaz de fazer aquilo sozinho. Uma noite, ele confessou isso para Marina. Eles estavam na cozinha tomando chá após Isabela adormecer. Eu sinto que falhei com ela. Falhei como pai. Falhei em entender o que ela precisava. Marina olhou para ele com gentileza. Você não falhou. Você estava lidando com a própria dor. É impossível cuidar de alguém quando estamos nos afogando, mas agora você está melhor e pode começar de novo, dessa vez do jeito certo. Roberto assentiu, mas a culpa ainda pesava. Como eu conserto isso? Como recupero o tempo perdido? Não se trata de recuperar o tempo, Marina disse. Trata-se de estar presente daqui para frente. Isabela não precisa que você seja perfeito. Precisa que você seja verdadeiro. Que você também elabore sua dor. Que você também aprenda a lembrar de Helena sem se destruir. As palavras tocaram Roberto profundamente. Ele olhou para aquela mulher que havia chegado na vida dele há poucas semanas e sentiu algo estranho. Uma conexão, uma admiração, um começo de algo que ele não sabia nomear. Marina percebeu o olhar e desviou os olhos, levemente desconfortável. Ela sabia que estava cruzando fronteiras invisíveis. Não era apenas uma funcionária. Estava se tornando parte daquela família. E isso a assustava, porque sua vida era outra. Seus problemas eram outros. Ela tinha Lucas esperando por ela toda semana. Tinha contas para pagar. Tinha uma realidade completamente diferente daquela mansão luxuosa à beira-mar. Não podia se permitir sentir nada, além de profissionalismo. Levantou-se e disse, boa noite, subindo para o quarto antes que a conversa fosse além do seguro. Roberto ficou sozinho na cozinha, olhando para a xícara vazia de chá. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo além de dor e exaustão. Sentiu esperança. Sentiu vida. E sentiu algo mais que preferia não nomear porque ainda era cedo demais. Porque era inadequado. Porque Marina era uma funcionária. Mas o coração não entende de hierarquias. E o dele estava começando a despertar de um longo inverno. Enquanto isso, no andar de cima, Marina deitou-se na cama e pegou o celular. Ligou para a vizinha que cuidava de Lucas. O menino estava bem. Havia jantado e feito a lição. Marina sentiu saudades. Há 2 semanas não via o filho pessoalmente. Apenas conversavam por telefone todos os dias. Lucas perguntou quando ela voltaria para casa. Marina prometeu que no próximo domingo passaria o dia com ele. Desligou o telefone com o coração apertado. Estava fazendo aquilo por ele, para dar uma vida melhor. Mas a distância doía. Doía muito. Ela olhou pela janela do quarto e viu a lua crescente brilhando no céu. Pensou em Helena. Pensou em Isabela. Pensou em todas as mães que partem e deixam pedaços de si nas crianças que ficam. Pensou no próprio pai de Lucas, que escolheu partir de forma diferente, mas cuja ausência marcou igualmente. E pensou em como a vida é estranha. Como ela, uma mulher simples de um bairro humilde, estava ali naquela mansão, curando feridas de pessoas que viviam em um mundo completamente diferente do dela. Mas no fundo percebeu, a dor é universal. A perda não escolhe classe social.
E o amor, quando verdadeiro, também não. Marina fechou os olhos e adormeceu pensando que talvez estivesse no lugar certo, que talvez aquilo tudo tivesse um propósito maior, que talvez ela não estivesse ali apenas para cuidar de Isabela, mas também para curar a si mesma, para aprender que é possível reconstruir após a perda, que é possível amar novamente, que é possível criar uma nova família, mesmo quando a anterior se desfez, e que às vezes as pessoas mais improváveis aparecem em nossas vidas exatamente quando mais precisamos delas. O que Marina não sabia é que o caminho à frente seria mais difícil do que imaginava, que Roberto ainda guardava segredos que precisariam ser revelados, que a família dele teria opiniões fortes sobre a presença dela, e que, em breve, ela teria que fazer uma escolha entre manter a distância segura de uma funcionária ou se permitir entrar de verdade naquela história, e que qualquer escolha teria consequências que mudariam sua vida para sempre. 3 semanas haviam se passado, desde que Marina chegara à mansão. A transformação de Isabela era notável. A menina agora dormia a noite inteira, acordando, apenas para o ritual breve na janela, antes de voltar tranquila para a cama. Durante o dia estava mais comunicativa, brincava mais, sorria com frequência. Roberto via tudo aquilo com uma mistura de alívio profundo e admiração crescente por Marina. Ela havia feito o impossível. Havia devolvido a filha dele, e sem perceber, estava também devolvendo a ele mesmo a vontade de viver. O trabalho na construtora voltou a fluir. Roberto conseguia se concentrar nas reuniões, tomar decisões importantes, visitar obras. Marcelo comentava que o sócio parecia ter renascido. E era verdade. Pela primeira vez desde a partida de Helena, Roberto sentia que poderia haver um futuro, que a vida não havia terminado naquele dia trágico, que era possível reconstruir. Mas reconstruir significava enfrentar o passado, e ele ainda não estava pronto para isso. Pelo menos, não completamente. Uma quinta-feira à noite, Roberto precisou viajar para Florianópolis, uma reunião importante com investidores que não poderia ser adiada. Ele hesitou em deixar a casa, mas Marina o tranquilizou. Pode ir tranquilo. Eu cuido de tudo aqui. Isabela está bem, vai ficar tudo certo. Roberto olhou para ela com gratidão e partiu, prometendo voltar no dia seguinte à tarde. Marina aproveitou aquela noite para aprofundar ainda mais o ritual com Isabela. Além da foto, ela havia guardado o pingente que Roberto lhe dera. Naquela noite, quando o relógio marcou 3 da manhã, Isabela acordou como sempre. Mas dessa vez, Marina tinha algo especial preparado. Quando a menina se aproximou da janela com a foto nas mãos, Marina se ajoelhou ao lado dela. Isabela, tenho algo que sua mãe usava, algo muito especial que ela guardava perto do coração. Isabela olhou para Marina com curiosidade. A cuidadora abriu a mão e revelou o pingente de lua crescente. A menina arregalou os olhos, reconhecendo imediatamente o objeto. Estendeu as mãozinhas trêmulas e tocou o pingente com reverência. Suas lágrimas começaram a cair. Marina colocou o cordão no pescoço de Isabela com cuidado. Agora você pode carregar sua mãe sempre com você. Sempre que sentir saudade, é só tocar aqui. E ela estará pertinho. Isabela abraçou Marina com força, chorando, mas era um choro de gratidão, de cura, de amor. As duas ficaram ali, abraçadas, olhando para a lua através da janela. E naquele momento, Marina sentiu que havia feito a coisa certa, que todo o risco havia valido a pena, que Isabela finalmente estava encontrando paz. Depois de alguns minutos, a menina voltou para a cama, ainda segurando o pingente contra o peito, e adormeceu com um sorriso no rosto. Marina desceu para a sala, o coração ainda acelerado pela emoção do momento. Sentou-se no sofá e respirou fundo. Foi quando ouviu o som de um carro entrando na garagem. Estranhamente cedo. Olhou para o relógio. 4 da manhã. Roberto não deveria voltar tão cedo. O coração dela disparou. Algo havia acontecido? Ele estava bem? A porta da frente se abriu e Roberto entrou, a expressão cansada. Marina se levantou, preocupada. Senhor Roberto, aconteceu alguma coisa? A reunião foi cancelada? Ele olhou para ela com um cansaço que ia além do físico.
Não consegui ficar longe. Fiquei preocupado. Decidi voltar mais cedo. Como está Isabela? Ela está dormindo. Tudo correu bem. Roberto assentiu e subiu as escadas sem dizer mais nada. Marina ficou na sala, inquieta. Havia algo diferente nele, uma tensão que ela não conseguia identificar. Decidiu subir também para verificar se estava tudo bem. Quando chegou ao corredor do segundo andar, viu que a porta do quarto de Isabela estava entreaberta. Roberto estava lá dentro. Marina se aproximou silenciosamente e olhou pela fresta. Roberto estava ajoelhado ao lado da cama, observando Isabela dormir. A luz do abajur iluminava o rosto sereno da menina. E então, Roberto viu o pingente. Isabela dormia segurando o pingente de prata contra o peito. O mesmo pingente que ele havia dado para Marina usar com cuidado. O mesmo pingente que ele não tinha coragem de olhar há meses. Algo se quebrou dentro dele. Marina viu quando ele estendeu a mão trêmula e tocou o pingente. Viu quando ele fechou os olhos com força, tentando conter as lágrimas. Viu quando ele se levantou abruptamente e saiu do quarto, o rosto transfigurado pela emoção. Ele passou por Marina sem vê-la e desceu as escadas rapidamente. Ela o seguiu, preocupada. Quando chegou à sala, encontrou Roberto de pé, as mãos apoiadas no aparador, a respiração pesada. Senhor Roberto, ela chamou suavemente. Ele virou-se para ela e Marina viu algo em seus olhos que a assustou. Raiva, dor, traição. O que você fez? A voz dele saiu baixa, mas carregada de emoção. Por que você deu o pingente para ela? Eu não autorizei isso. Marina sentiu o coração apertar. Eu achei que seria bom, que ajudaria ela a se conectar ainda mais com a memória da mãe. Roberto deu um passo à frente, a voz subindo. Você não tinha direito de fazer isso sem me consultar. Você ultrapassou todos os limites. Você não faz parte dessa família. Você é apenas uma funcionária. As palavras cortaram Marina como lâminas. Ela recuou, sentindo a dor da rejeição. Mas então, algo dentro dela reagiu. Algo que estava guardado há muito tempo. A frustração de ser sempre invisível. De sempre servir sem ser vista. De sempre dar sem receber reconhecimento. Eu sei exatamente qual é o meu lugar, Sr. Roberto. Sei que sou apenas a babá. Mas também sei que fiz mais pela sua filha em 3 semanas do que você conseguiu fazer em meses. E sabe por quê? Porque eu não tive medo de olhar para a dor dela. Não fugi. Não escondi. Eu enfrentei. Roberto ficou paralisado. Marina continuou, a voz tremendo, mas firme. Você acha que protegeu Isabela removendo todas as lembranças da mãe? Você acha que apagar o passado faz a dor desaparecer? Não faz, Sr. Roberto. Só enterra ela mais fundo. Isabela estava gritando todas as noites porque ninguém deixava ela lembrar. Porque ninguém validava a saudade que ela sentia. Porque você, com todo o seu dinheiro e poder, preferiu fingir que Helena nunca existiu. As palavras saíram como uma avalanche. Roberto tentou rebater. Você não tem o direito de me julgar. Você não sabe o que passei. Você não sabe como é acordar todos os dias e lembrar que a pessoa que você amava não está mais aqui, que seus planos acabaram, que sua família se desfez. Você não sabe nada sobre mim. Eu sei mais do que você imagina, Marina respondeu, as próprias lágrimas começando a cair. Também perdi alguém. Também tive que criar uma criança sozinha, explicando uma ausência que dói todos os dias. Mas sabe qual é a diferença? Eu não menti para o meu filho. Não fingi que o pai dele nunca existiu. Dei para ele as ferramentas para lidar com a perda. E hoje Lucas é uma criança feliz, mesmo carregando essa falta. Roberto sentiu as palavras atingirem em cheio. Ele queria gritar, queria expulsar Marina dali, queria que ela parasse de dizer verdades que doíam demais. Mas não conseguiu, porque no fundo sabia que ela estava certa. Sabia que havia falhado. Sabia que sua forma de lidar com a perda havia prejudicado Isabela. E aceitar isso era devastador. Você precisa ir embora, ele disse finalmente a voz quebrada. Não posso ter alguém aqui que me desrespeita dessa forma. Marina sentiu o chão sumir sob seus pés. Ser demitida significava voltar aos 3 empregos,
significava instabilidade, significava decepcionar Lucas, mas também significava manter sua dignidade. Ela assentiu. Vou arrumar minhas coisas e sair ao amanhecer, mas antes de ir, vou deixar algo muito claro. Tudo o que fiz, fiz por Isabela, porque vi nela uma criança sofrendo que ninguém estava conseguindo ajudar. E consegui. Ela está dormindo tranquila, está feliz, está elaborando a perda de forma saudável. E se você tirar isso dela agora, se voltar a esconder as lembranças, vai destruir todo o progresso. Vai jogar sua filha de volta naquele buraco de desespero. E aí, Sr. Roberto, você vai ter que conviver com isso. Marina subiu as escadas com as pernas tremendo. Entrou no quarto que ocupava e começou a guardar suas poucas roupas na mala. As lágrimas caíam livremente agora. Ela havia se apegado, havia se envolvido demais, havia quebrado a regra de ouro de todo trabalhador doméstico. Nunca se apegar, nunca achar que faz parte. Porque no final sempre lembram você de qual é seu lugar. E dói. Dói muito. Enquanto isso, Roberto subia lentamente as escadas. Entrou no quarto de Isabela e ficou ali, observando a filha dormir segurando o pingente. Pela primeira vez, permitiu-se realmente olhar para aquela cena. Isabela estava em paz. Seu rosto não tinha traços de angústia. Não havia tensão. Havia apenas serenidade. Aquele pingente, aquele objeto que ele tanto evitava, estava trazendo conforto para ela. Não dor. Conforto. Roberto se ajoelhou ao lado da cama e finalmente permitiu que as comportas se abrissem. Chorou. Chorou como não chorava desde o funeral de Helena. Chorou pela esposa que perdeu, pela família que se desfez, pelos meses de sofrimento que infligiu à filha sem perceber. Chorou pela própria incapacidade de lidar com a perda. E chorou porque Marina, aquela mulher que ele acabara de expulsar, tinha razão. Sobre tudo. Depois de longos minutos, ele se levantou e saiu do quarto. Desceu as escadas e foi até o escritório. Abriu o cofre onde guardava documentos importantes e lá no fundo encontrou o que procurava, o atestado de falecimento de Helena. Ele nunca havia conseguido ler aquele papel completamente. Sempre desviava os olhos das palavras finais. Mas agora, forçou-se a ler. Cada palavra, cada detalhe, a causa, a hora, o local, tudo que ele havia tentado apagar da memória. Helena havia saído naquela manhã para buscar Isabela na escola. Era uma manhã comum. Ela estava feliz, haviam conversado sobre planos para o fim de semana. Roberto estava no escritório quando recebeu a ligação. Acidente, hospital, grave. Ele largou tudo e correu. Mas quando chegou, já era tarde. Helena havia partido. Rápido, sem chance de despedidas, sem chance de últimas palavras. Apenas o vazio repentino e absoluto. Roberto nunca permitiu que Isabela fosse ao funeral. Achou que seria traumático, demais para uma criança de 5 anos. Mandou a menina ficar com a avó enquanto ele cuidava de tudo. E depois, quando voltou para casa, removeu todas as lembranças. Achou que assim Isabela esqueceria, que seria mais fácil. Mas estava errado. Tão errado. Ele guardou o papel de volta e subiu para o próprio quarto. Sentou-se na cama e olhou para a janela. A lua ainda brilhava no céu. Helena amava aquela lua. Dizia que ela era constante, que não importava onde estivessem, olhar para a lua os conectaria. E agora Isabela usava aquela mesma lua para se conectar com a mãe, para manter viva a memória, para elaborar a perda, exatamente como Marina havia dito. Roberto levantou-se e foi até o quarto de Marina. A porta estava entreaberta. Ele bateu levemente. Marina apareceu, os olhos vermelhos, a mala quase pronta. Eles se olharam em silêncio por um longo momento. Então Roberto disse com voz embargada: "Me desculpe. Você estava certa. Sobre tudo. Eu falhei com Isabela. Tentei protegê-la da dor escondendo a memória da mãe. Mas só causei mais sofrimento. E você, em poucas semanas, fez o que eu não consegui fazer em meses. Devolveu minha filha para mim." Marina sentiu as lágrimas voltarem. Não precisava me mandar embora. Eu entendo sua dor, entendo seu medo. Roberto balançou a cabeça.
Não quero que você vá. Por favor, fique. Não só pela Isabela, mas porque eu também preciso de ajuda. Preciso aprender a lidar com essa perda. Preciso aprender a lembrar de Helena sem me destruir. E acho que você pode me ensinar isso. Marina olhou para aquele homem poderoso e viu apenas alguém quebrado tentando se reconstruir. Alguém que finalmente havia admitido sua vulnerabilidade. Alguém que estava pedindo ajuda. Ela assentiu devagar. Vou ficar, mas com uma condição. Você precisa se comprometer a enfrentar essa dor, a participar do processo de cura de Isabela, a estar presente de verdade. Roberto concordou. Prometo. Naquela madrugada, eles sentaram na sala e conversaram como nunca haviam conversado antes. Roberto contou sobre Helena, sobre como se conheceram, sobre o casamento, sobre a alegria quando Isabela nasceu, sobre os desafios de criar uma criança especial, sobre o amor que crescia a cada dia e sobre o vazio insuportável que a perda trouxe. Marina escutou tudo, às vezes fazendo perguntas, às vezes apenas segurando a mão dele quando as palavras falhavam. E então, ela também se abriu. Contou sobre a própria história, sobre como conheceu o pai de Lucas, sobre a gravidez inesperada, sobre a escolha dele de partir, sobre a luta diária para criar o filho sozinha, sobre os empregos desgastantes, sobre a exaustão, mas também sobre a alegria de ver Lucas crescer, sobre a força que descobriu ter, sobre a certeza de que, apesar de tudo, estava fazendo o melhor que podia. Quando o sol começou a nascer, eles ainda estavam ali, conversando. E algo mudou entre eles. Não eram mais patrão e empregada. Eram duas pessoas que haviam compartilhado suas dores mais profundas, que haviam se permitido ser vulneráveis, que haviam encontrado um no outro um tipo de compreensão rara, e que, sem perceber, estavam plantando as sementes de algo muito maior. Nos dias seguintes, Roberto começou a participar ativamente do ritual noturno. Quando Isabela acordava às 3 da manhã, ele subia junto com Marina. Os três ficavam na janela, olhando para a lua. Roberto começou a contar histórias sobre Helena para Isabela, sobre como a mãe amava as estrelas, sobre os passeios que faziam, sobre o amor que ela tinha pela filha. Isabela ouvia tudo, às vezes chorando, às vezes sorrindo, e aos poucos ia reconstruindo a imagem da mãe de forma saudável. Roberto também começou a recolocar as fotos pela casa. Primeiro uma, depois outra, até que todas as paredes voltaram a ter retratos de Helena. E ao invés de dor, aquilo trouxe conforto. A casa voltou a ter vida, a ter história, a ter memória. Marina observava tudo com satisfação. Estava vendo uma família se reconstruir. E, de alguma forma, estava se reconstruindo também. Um sábado, Roberto sugeriu que Marina trouxesse Lucas para passar o dia na casa. Ela hesitou, mas aceitou. Quando Lucas chegou, tímido e curioso, Isabela o recebeu com entusiasmo. As duas crianças se conectaram imediatamente. Passaram a tarde brincando na praia, construindo castelos de areia, rindo. Roberto observava de longe, ao lado de Marina, e pela primeira vez em muito tempo conseguiu imaginar um futuro. Um futuro diferente do que havia planejado, mas um futuro possível. E talvez até feliz. Os meses que se seguiram trouxeram mudanças profundas para todos. A mansão à beira-mar, antes silenciosa e sombria, encheu-se de vida novamente. Isabela florescia a cada dia. Não apenas dormia tranquila todas as noites, mas também começou a se desenvolver de formas que surpreendiam até os médicos. Voltou a falar mais, a interagir, a demonstrar afeto. O ritual noturno continuava, mas agora era um momento de conexão, não de desespero. Todas as noites, Roberto, Marina e Isabela se reuniam na janela para observar a lua e agradecer por Helena. E a cada noite Isabela segurava o pingente e sorria. Lucas tornou-se presença constante na casa. Todos os fins de semana, Marina o trazia para brincar com Isabela. Os dois criaram um vínculo especial. Lucas, com sua energia contagiante, fazia Isabela rir alto. Isabela, com sua doçura, ensinava Lucas sobre paciência e carinho.
Roberto observava as duas crianças brincando e sentia o coração aquecer. Aquilo era família, diferente da que ele havia planejado, mas família do mesmo jeito. Entre Roberto e Marina, algo crescia silenciosamente. Começou com olhares mais demorados, conversas que se estendiam madrugada adentro, pequenos gestos de cuidado mútuo. Roberto começou a perceber que esperava ansioso pelos momentos em que ficavam sozinhos para conversar. Marina começou a sentir o coração acelerar quando ele entrava na sala, mas ambos hesitavam em nomear o que sentiam. As barreiras ainda existiam. Ele era o patrão, ela a empregada. Ele vivia em uma mansão. Ela vinha de um bairro simples, mundos diferentes. Mas o coração não entende de classes sociais. Foi Dona Lourdes, a mãe de Roberto, quem finalmente trouxe a questão à tona. Ela veio de Florianópolis passar uma semana na casa. Roberto estava apreensivo. A mãe havia sido contra a ideia de contratar uma babá sem experiência desde o início. Dizia que ele precisava de profissionais qualificados, não de alguém que aprenderia na prática. Mas quando chegou e viu Isabela, Dona Lourdes ficou sem palavras. A neta estava irreconhecível, feliz, saudável, comunicativa. Durante o jantar do primeiro dia, Dona Lourdes observou atentamente a dinâmica da casa. Viu como Marina cuidava de Isabela com carinho genuíno. Viu como Roberto olhava para Marina com uma ternura que ela não via no filho há anos. Viu como as crianças brincavam juntas como irmãos. E viu algo mais. Viu amor nascendo. E isso a preocupou. Na manhã seguinte, quando Marina estava na cozinha preparando o café, Dona Lourdes entrou e fechou a porta. As duas ficaram sozinhas. A mulher mais velha, elegante e direta, foi ao ponto. Marina, preciso conversar com você sobre meu filho. Marina sentiu o estômago apertar. Sabia o que vinha. Sim, senhora. Dona Lourdes suspirou. Roberto é um homem bom, mas também é um homem vulnerável. Perdeu a esposa de forma trágica, está buscando conforto, e temo que esteja confundindo gratidão com outros sentimentos. Marina sentiu o rosto esquentar. Entendo sua preocupação, senhora, mas posso garantir que mantenho minha relação com o Sr. Roberto estritamente profissional. Dona Lourdes olhou nos olhos dela. Será mesmo? Porque eu vi como ele olha para você. E vi como você olha para ele. E como mãe, preciso proteger meu filho de mais sofrimento. Vocês vêm de mundos muito diferentes. E isso, querida, pode causar problemas. As palavras doeram, mas Marina manteve a compostura. Respeito sua opinião, e posso assegurar que não tenho nenhuma intenção de aproveitar-me da situação. Estou aqui para cuidar de Isabela, nada mais. Dona Lourdes assentiu, mas não pareceu convencida. Espero que seja verdade, porque se você magoar meu filho ou minha neta, terá que lidar comigo. Marina apenas concordou em silêncio, o coração apertado. Aquela conversa mexeu com Marina profundamente. Ela passou o resto do dia evitando Roberto, mantendo distância. Ele percebeu a mudança e ficou confuso. À noite, depois que Isabela dormiu, ele a encontrou na cozinha lavando louça. Aconteceu alguma coisa? Você está diferente. Marina continuou lavando sem olhar para ele. Está tudo bem, apenas cansada. Roberto não acreditou. Sabia que havia algo mais, mas não insistiu. Nos dias seguintes, a tensão aumentou. Dona Lourdes continuava observando tudo com olhar crítico. Marina se distanciava cada vez mais. Roberto ficava cada vez mais frustrado. Até que, na véspera da partida de Dona Lourdes, tudo veio à tona. Era noite, e Roberto estava no escritório revisando contratos quando sua mãe entrou. Eles precisavam conversar. Dona Lourdes fechou a porta e sentou-se em frente ao filho. Roberto, você está se apaixonando pela babá? Ele ficou paralisado. Tentou negar, mas as palavras não saíram. A mãe continuou. E ela também está se apaixonando por você. Mas, filho, isso é loucura. Você mal conhece essa mulher. Ela vem de outro mundo. Vocês não têm nada em comum além da Isabela. Roberto finalmente encontrou a voz. Mãe, com todo respeito, a senhora não sabe do que está falando. Marina não é apenas a babá. Ela salvou Isabela.
salvou a mim. Ela me ajudou a enfrentar a perda de Helena de uma forma que ninguém mais conseguiu. Ela me ensinou a ser pai de novo. E sim, estou me apaixonando por ela, e não vejo problema nisso. Dona Lourdes levantou-se alterada. O problema é que você está confundindo gratidão com amor. O problema é que Helena morreu há menos de 1 ano e você já está substituindo ela. O problema é que essa mulher pode estar se aproveitando da sua vulnerabilidade. Roberto também se levantou, a voz firme. Marina não é nada disso, e Helena não está sendo substituída. Ninguém jamais vai substituir Helena. Mas isso não significa que não posso seguir em frente, que não posso amar novamente. E Marina não está se aproveitando de nada, ela é genuína, é dedicada, é íntegra. Mãe e filho se encararam em silêncio. Finalmente, Dona Lourdes suspirou, a voz mais suave. Filho, só quero que você seja feliz, mas também quero que seja cuidadoso, que tenha certeza dos seus sentimentos, que não tome decisões precipitadas que possa se arrepender. Roberto assentiu. Entendo, e prometo ser cuidadoso, mas também peço que confie no meu julgamento. Eu sei o que estou sentindo, e sei que Marina é especial. Dona Lourdes abraçou o filho. Está bem. Vou confiar em você. Mas, por favor, vá devagar. Deixe as coisas acontecerem naturalmente. Roberto prometeu que sim. Depois que a mãe saiu, ele ficou sozinho no escritório pensando. Será que estava confundindo gratidão com amor? Será que estava sendo precipitado? Ele fechou os olhos e pensou em Marina, no sorriso dela, na voz suave, no jeito como cuidava de Isabela, no jeito como o fazia sentir vivo novamente. E soube a resposta. Não era confusão. Não era gratidão. Era amor. Real e profundo. Na manhã seguinte, Dona Lourdes partiu de volta para Florianópolis. Antes de ir, chamou Marina para uma conversa particular. Conversei com meu filho e entendi que talvez tenha julgado você precipitadamente. Se Roberto confia em você, eu também deveria confiar. Mas ainda assim peço que cuide dele, que seja honesta sobre seus sentimentos e que não tenha medo de ser feliz. As palavras surpreenderam Marina. Ela assentiu, emocionada. Prometo. Com a partida de Dona Lourdes, a tensão na casa diminuiu. Mas Marina ainda mantinha certa distância de Roberto. Ela tinha medo. Medo de se entregar a algo que poderia não dar certo. Medo de perder o emprego se as coisas dessem errado. Medo de magoar Lucas. Medo de não ser suficiente para alguém como Roberto. Mas principalmente medo de se apaixonar de verdade e depois sofrer. Foi Isabela quem acabou forçando a situação. Uma noite, durante o ritual da lua, a menina olhou para Roberto e depois para Marina. Segurou as mãos dos dois e juntou. Fez o gesto de coração com as próprias mãos e apontou para eles. Roberto e Marina se entreolharam surpresos. Isabela repetiu o gesto insistente. Roberto sorriu. Acho que ela está dizendo que gosta de nós juntos. Marina sentiu os olhos encherem de lágrimas. Depois que Isabela dormiu, Roberto pediu que Marina ficasse na sala. Eles precisavam conversar. Sentaram no sofá, um ao lado do outro. Roberto segurou a mão dela. Marina, eu sei que isso pode parecer estranho. Sei que sou seu empregador. Sei que temos vidas muito diferentes. Mas não consigo mais fingir que não sinto nada. Estou me apaixonando por você. E acho que você também sente algo por mim. Marina sentiu as lágrimas escorrerem. Eu sinto muito. Mas tenho medo, Roberto. Medo de que isso seja só um momento. Medo de que, quando a poeira baixar, você perceba que foi só gratidão. Medo de perder tudo o que construí aqui. Roberto apertou a mão dela. Não é gratidão, é amor, e eu não quero que você seja apenas a babá. Quero que seja parte da família. Quero construir algo real com você. Você, Lucas, Isabela e eu. Uma família de verdade. Marina olhou nos olhos dele e viu sinceridade. Viu amor. Viu futuro. E pela primeira vez, permitiu-se acreditar que aquilo poderia funcionar. Beijaram-se ali naquela sala iluminada pela lua que entrava pela janela. Foi um beijo suave, carregado de promessas. E quando se separaram, ambos sabiam que não havia volta. Estavam juntos.
e enfrentariam o que viesse juntos. Os meses seguintes foram de construção. Roberto apresentou Marina formalmente para amigos e familiares. Houve olhares de julgamento, comentários maldosos, pessoas questionando a rapidez da relação. Mas Roberto não se importou. Marina era sua escolha, e ele a defendia sempre. Aos poucos, as pessoas foram aceitando, e muitos, ao conhecerem Marina, entendiam por que Roberto a amava. Ela era genuína, forte, amorosa. Lucas passou a morar com eles. Tinha seu próprio quarto, decorado com tudo que sonhava. Frequentava uma boa escola. Fazia amizades. Mas o mais importante, tinha uma família completa. Roberto tratava o menino como filho, e Lucas começou a chamá-lo de pai. Na primeira vez que isso aconteceu, Roberto chorou. Nunca imaginou que teria 2 filhos, mas agora tinha. E amava os 2 igualmente. Um ano depois da chegada de Marina, Roberto pediu ela em casamento. Foi simples, mas emocionante. Durante o ritual noturno, com Isabela ao lado, ele se ajoelhou e ofereceu um anel. Não era o maior diamante, não era a proposta mais elaborada, mas era sincera. Marina, você me devolveu a vida, me ensinou a amar de novo, me deu uma família de novo. Quer casar comigo? Marina mal conseguiu responder de tanto que chorava. Sim, 1000 vezes sim. Casaram-se 3 meses depois em uma cerimônia simples no jardim da mansão. Apenas família próxima e amigos íntimos. Dona Lourdes chorou durante toda a cerimônia, mas eram lágrimas de alegria. Isabela levou as alianças orgulhosa. Lucas caminhou ao lado dela, protetor. E quando o celebrante declarou Roberto e Marina marido e mulher, todos aplaudiram. A lua brilhava no céu como se Helena estivesse ali abençoando aquela união. A vida seguiu seu curso natural. Roberto equilibrou melhor trabalho e família. Marina voltou a estudar, fez faculdade de pedagogia. Isabela continuou progredindo. Frequentava a escola especial e fazia amigos. Lucas crescia forte e saudável. A casa estava sempre cheia de risadas, brincadeiras, amor. Dona Lourdes visitava, frequentemente, e havia criado um vínculo especial com Lucas que a chamava de vó. 5 anos se passaram desde aquela primeira noite em que Marina chegou. Agora, ela estava grávida novamente. Uma menina. Roberto estava radiante. Isabela estava empolgada para ser irmã mais velha. Lucas mal podia esperar para ter uma irmãzinha. E Marina, sentindo a vida crescer dentro dela, sabia que estava exatamente onde deveria estar. Decidiram dar à bebê o nome de Luna, em homenagem à lua que havia curado todos eles, a lua que conectou passado e presente, a lua que trouxe Marina até eles, a lua que representava Helena olhando por todos do céu. Quando Luna nasceu, foi recebida com tanto amor que parecia impossível caber em uma casa só. O ritual noturno continuou. Agora eram 5. Roberto, Marina, Isabela, Lucas e a pequena Luna. Todos reunidos na janela olhando para a lua, agradecendo. Agradecendo por Helena, que havia amado tanto. Agradecendo por Marina, que havia chegado quando mais precisavam. Agradecendo pela família que renasceu das cinzas da perda. Agradecendo pela vida com todas as suas dores e alegrias. Roberto olhava para aquela cena e mal conseguia acreditar. Há anos estava afundado em desespero. Havia perdido tudo. Mas a vida lhe deu uma segunda chance. Não igual à primeira. Diferente, mas não menos preciosa. Helena sempre teria um lugar no coração dele. Seria sempre lembrada. Sempre amada. Mas agora havia espaço para mais amor. Para Marina. Para Lucas. Para Luna. Para a família que construíram juntos. Marina segurava Luna no colo e olhava para aquele homem que havia aprendido a amar. Lembrava do dia que chegou naquela casa, assustada, desesperada por estabilidade. Nunca imaginou que encontraria não apenas um emprego, mas um lar, uma família, um amor. A vida havia sido dura com ela, mas também havia sido generosa. Dera-lhe Lucas, dera-lhe força. E agora dera-lhe Roberto, Isabela, Luna e Dona Lourdes, uma família completa. Isabela, agora com 12 anos,
continuava usando o pingente da mãe todos os dias. Não precisava mais acordar às 3 da manhã para olhar a lua. Mas gostava do ritual em família. Gostava de lembrar da mãe biológica enquanto abraçava a mãe do coração. Porque ambas eram importantes. Ambas a amavam. E ela tinha a sorte de carregar o amor das duas. Lucas, aos 11 anos, era um menino feliz e confiante. Tinha um pai presente, irmãs que amava, uma avó que o mimava. E a certeza de que, apesar do pai biológico ter partido, ele tinha uma família que nunca o abandonaria. Marina olhava para ele e sentia orgulho. Criara um menino bom. E agora, com Roberto ao lado, poderia dar a ele tudo o que sempre sonhou. Luna crescia cercada de amor. Não conheceria a dor da perda que marcou seus irmãos, mas aprenderia sobre resiliência, sobre reconstrução, sobre como é possível renascer mesmo depois das piores tempestades. E aprenderia sobre Helena, a mulher que nunca conheceu, mas que, de certa forma, havia tornado tudo aquilo possível. Porque foi a perda dela que trouxe Marina. E foi Marina que trouxe de volta à vida. As noites de gritos haviam ficado para trás. Agora, aquela casa à beira-mar era cheia de risadas, de histórias, de planos, de futuro. A lua continuava brilhando no céu, constante, fiel. Um lembrete de que, mesmo na escuridão mais profunda, sempre há luz. Sempre há esperança. Sempre há possibilidade de recomeçar. Roberto abraçou Marina por trás, os dois observando as crianças pela janela. Ela encostou a cabeça no ombro dele. "Você acha que Helena estaria feliz?" Marina perguntou baixinho. Roberto sorriu. "Tenho certeza. Helena sempre quis que eu fosse feliz, que Isabela fosse feliz. E estamos. Mais do que eu achei que seria possível um dia." Marina virou-se e o beijou. "Eu te amo." Ele respondeu com a mesma intensidade. "Eu te amo também." Dona Lourdes, sentada na poltrona da sala, observava a cena e sorriu. Havia duvidado, havia questionado, mas estava errada. Marina era a melhor coisa que poderia ter acontecido para seu filho e sua neta. E agora, vendo aquela família reunida, cheia de amor e esperança, sabia que estava testemunhando um milagre. O milagre de uma família que renasceu, de corações que se curaram, de um amor que floresceu onde antes só havia dor. A lua continuaria brilhando todas as noites. E todas as noites, aquela família continuaria se reunindo para olhá-la, para lembrar, para agradecer, para se conectar. Porque a lua não era apenas um astro no céu. Era um símbolo de amor eterno, de memórias preciosas, de segundas chances, de família, de vida e, principalmente, de esperança. A esperança de que, não importa quão escura seja a noite, sempre haverá luz no céu para guiar o caminho de volta para casa. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Roberto, Marina e Isabela tenha tocado o seu coração profundamente. Se você se emocionou com essa jornada de perda, reconstrução e amor, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual momento mais marcou você. Foi o primeiro ritual da lua? O confronto entre Roberto e Marina? Ou talvez o final feliz dessa família que renasceu das cinzas? Todos os dias trazemos histórias intensas e verdadeiras como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, mostrando que é possível recomeçar, amar de novo e encontrar luz mesmo nos momentos mais escuros. Sua presença aqui é muito importante para nós. Compartilhe essa história com alguém que precise ouvir que sempre há esperança. Te esperamos no próximo episódio, com mais uma história que vai mexer com suas emoções. Até breve, e que a lua ilumine sempre o seu caminho.